É bem-vindo ao espaço do Banca e Seguros, programa que hoje vai olhar para uma questão um pouco relevante para a nossa economia, que tem a ver com aquilo que é a necessidade de poupança de ativos financeiros para permitir aos indivíduos que eles possam ter alguma reserva em caso de necessidade, quer seja para investimentos ou então para outras necessidades. No estúdio, aqui comigo, e para ver este tema, está o Dr. Paulo Comé. Dr. Paulo Comé, ele trabalha nesta área já há bastante tempo e ele dirige uma startup que lida, neste caso, no apoio técnico às empresas que se querem iniciar nos negócios em várias matérias, incluindo o financiamento. Dr. Paulo, é bem-vindo aos nossos estúdios e já lancei o tema. Consigo, eu gostava de perceber primeiro, antes de mais, se recebendo o meu salário via banco, isso por si só já constitui uma via para a poupança, ou pode chamar a isso poupança. Obrigado pelo convite, saudar a todos os telespectadores neste momento. Bom, pela questão que no momento me lança, por receber o salário via banco, não configura assim simplesmente poupança, nem sequer é poupança neste caso. Poupança é um instrumento que tem uma finalidade por si só de aplicação financeira. Agora, receber o valor pelo banco é um mecanismo de recepção de qualquer valor e hoje claramente é a forma mais eficiente para receber o valor via banco. E poupança seria no momento que nós temos como uma visão futura de querer ganhar em função da aplicação que a gente vai fazer. E os bancos hoje em dia oferecem instrumentos para rentabilizar o salário. O salário é o que é um rendimento próprio que a gente vai adquirindo através de empregar uma força de trabalho no local. Então, ganhando esta renda, ela por si só pode ter outros mecanismos de gerar renda. É aí onde entra já a questão de poupança. E neste mercado, entre bancário, eles oferecem diversas possibilidades. Já lá iremos ver esse assunto assim em detalhe, mas referiu-se aqui a uma prática que, regra geral, pode-se chamar disso, pode-se considerar isso poupança, que é a partir da altura em que alguém tira parte daquilo que são os seus rendimentos, neste caso, tendo como finalidade, por exemplo, investimentos futuros. Olhando mais ou menos para o atual contexto de Moçambique, qual é a avaliação que faz? Está possível fazer-se poupança olhando para situações que têm a ver, por exemplo, com índices elevados de inflação e o contexto económico, inclusive, um pouco complexo? Bom, olhando para Moçambique, dentro do nosso contexto, eu diria que era sempre necessário que a gente fizesse alguma poupança. Mas depende de como a gente comunica o que é poupança. Independentemente dos recursos que a gente obtenha, neste caso, dos ganhos que a gente obtenha. Devia ser possível, mas não é possível porque o que o mercado oferece não oferece estabilidade nem informação suficiente para as pessoas fazerem poupança. É mais linha de créditos. Então as pessoas não é uma opção de financiamento delas em termos de poupança. Isso para dizer o quê? Há mecanismos, poupança por si só não se refere só a reter o valor numa conta, mas há muitos instrumentos financeiros que não são divulgados, que podem permitir, porque a poupança, mesmo que eu tenha condições para fazer poupança, não é tem que ter apetência a alguns tipos de poupança ou de investimentos. Alguns incentivos, no caso. Sim. Para a poupança. Para a poupança. Sim, mas aqui precisamos pensar muito claro neste ponto para tentar dizer. Estou a tentar dizer que um indivíduo com salário mínimo podia fazer poupança. Porque poupança é a proporção daquilo que é o seu rendimento. Ok. Mas quais são os produtos financeiros que se vendem? Qual é o acesso à banca? Qual é a informação que tem? É por isso que se discute hoje a questão da inclusão financeira. Então, como nós estamos organizados, há dificuldades de fazer a devida poupança. Agora, pela questão que me traz sobre, de acordo do rendimento, se é possível fazer a poupança, eu, como dizia, devia ser até uma certa porção, porque tudo é relativo, mas pelas questões de mercado,
as questões da aplicação, de quanto ganha esse rendimento, as pessoas preferem consumir logo imediatamente, porque depois de receber quase não tem nada em função das suas despesas. Então é mais ou menos isso que posso dizer até aqui. Sim, mas falou da falta de alguma informação essencial para que as pessoas se sintam incentivadas a fazer a poupança. De que elementos está a falar neste caso? De que fatores determinantes? Bom, as pessoas recebem... Em que situações, por exemplo, as pessoas se sentiriam motivadas a fazer poupança? Quais são essas informações que sente que faltam, que podiam então captar a atenção das pessoas? Um dado curioso é que as pessoas até fazem poupança no mercado informal, através de o que não é eficiente para a economia, porque poupança não só reflete para o indivíduo, mas é uma forma de financiamento ao Estado. Então, se o indivíduo tem alguma coisa, tem os vulgos, associações comunitárias que têm diversas modalidades de fazer poupança, por que não se faz na banca? Então, existe, por exemplo, a pessoa só tem uma conta debitada, devia ter uma conta de poupança, devia ter um instrumento de conta a prazo. Só que esses instrumentos deviam ser divulgados como se comportam no mercado, porque há instrumentos que a pessoa que vai poupar deve perceber qual vai ser o tempo de retirada do valor, quais são as condições. Então, fica receoso ao sistema financeiro. Em certa medida, podemos dizer que não há condições de poupar, mas, em contrapartida, vemos muito dinheiro no setor informal a circular e a ver. Então, é preciso perceber que, sim, há problemas de rendimentos, há rendimentos baixos. Talvez podemos discutir que a porção da poupança, devemos saber quando é que poupa. Claro, podemos dizer hoje que saber quase poupa pouco, mas talvez discute-se. Poupa pouco porque tem pouco recurso ou porque quase ninguém poupa. É por isso, porque se usa-se o mercado informal, aqui já... É sinal de que existem recursos. Aqui é preciso pôr isso com um pouco mais calma. Não estou a dizer que efetivamente existem recursos, estamos a passar de momentos muito dificuldades. Estou a tentar explicar que se existem instrumentos informais que as pessoas usam para a poupança, é porque há uma falta de informação de como levar esses instrumentos informais para pôr na economia. E esses recursos, o Estado não tem mais força de usar esses recursos para capitalizar a economia em meio de capitais. Quando estamos a falar de poupança, estamos a falar em termos de indivíduo. Como o indivíduo, com o seu orçamento familiar, vai poupar para manter um certo valor de emergência no futuro, ou de investimento para um carro. Mas a pessoa, por exemplo, já está a receber um salário, até pode receber um salário acima do salário mínimo. Se vai financiar uma casa e tudo mais, vai financiar em função da linha de crédito, que pode pagar daqui a 5 anos. Mas já instrumentos financeiros, se tivesse muito bem informado, poder aguardar 5 anos a poupar, para depois retirar o próprio dinheiro e pagar. Então, quem ganha? Então, é preciso... Então, nesse caso, ia usar o próprio dinheiro para obter outro dinheiro e para poder, por exemplo, nesse caso, satisfazer as suas necessidades. Satisfazer as suas necessidades. E o tempo que esse dinheiro fica dentro do mercado formal está a ser, porque esse dinheiro trabalha com condição de mercado, está a ser investido em infraestruturas, está a ser investido em financiamentos. Os grandes players do mercado vão lá. Está a servir a economia, neste caso, está a servir na economia seria como um benefício maior, em detrimento de aplicar esse dinheiro no informal, neste caso. Sim. E perde-se uma coisa, não é só perder dinheiro, perdemos informação. Porque nós usamos a informação para tomar decisões. E hoje podemos dizer que Moçambique poupa por falta de rendimentos. Mas se há muito dinheiro informal, será que essa informação é sólida? Não que não seja verdade. Os rendimentos são baixos, temos os baixos salários a nível do contexto mesmo africano, mas há muito dinheiro também no setor informal. Então, há uma relatividade aqui, que, em termos de informação, há uma inconsistência que às vezes encontramos aqui, é nesse sentido. Precisa-se trabalhar muito na informação dos pacotes, dos produtos financeiros que são atrativos para a poupança. Há muitos instrumentos financeiros que são atrativos para a poupança. Sim, mas fala da ausência de informação. Isto é um problema que persiste ou de facto não existe essa informação, ou não circula esse tipo de informação para captar a poupança? Aqui também é preciso entender que o mercado funciona é um mercado livre. Os players nesses setores dão informação mais apetecível. Então, é preciso perceber a acessibilidade diz que posso aqui responder. A informação existe, mas não como... A atratividade para a poupança não é tão
abrangente como outros produtos financeiros. É preciso ser claro isto. Agora, sim, há outros problemas, mas eu acho que um dos problemas é a questão da inclusão financeira. Vamos mais informar, vamos mais dar didática financeira, quais são os instrumentos, quais são os produtos, quais são outras formas de nós fazermos rendimentos. Porque o que acontece? Mas também não é só poupar por si poupar. Porque há indivíduos que, por exemplo, poupar é uma forma de investimento, que é um negócio. A pessoa pode ter um rendimento de 20 mil meticais e ter um negócio para fazer, talvez familiar, para aumentar a renda de 10 mil meticais, mas está a assumir um risco, pode não render. Mas quando vai pôr esse dinheiro na poupança, os 10 mil meticais, por um certo tempo, certamente vai render. Há um único stress que vai ter de mercado é a questão da inflação, que pode corroer o seu poder de compra. Então, eu entendo que não se vende tanto produtos de poupança no mercado como devia se vender. Tá bom, mas percebendo que captar a poupança não só seria benéfico para toda a economia em termos de recursos de investimento, também seria benéfico para os próprios players, como se referiu, por isso poder constituir um negócio. Por que então o desinteresse? Por que então não se fazem conhecer esses produtos para a captação da poupança? Eu não diria aqui que isso também seja absolutamente um desinteresse. Eu estou a falar em termos de atratividade. Nós estamos a ver que a poupança tem linha de crédito. Se eu tenho a questão de crédito rende mais que a poupança. Essa é a minha percepção. Então é preciso, eu estou a tentar informar aqui e tentar dizer de outra forma que podemos nos financiar com outros instrumentos financeiros que não sejam a linha de crédito, e a poupança é uma das melhores situações. Agora, é preciso saber das poupanças quais são os produtos que mais adequam-se à minha necessidade. E existem aqueles players que não dependem de informação. Eles, na verdade, são pessoas que investem no mercado financeiro a todos os níveis, desde contas a prazo, desde ações, diversas formas de investimento. Mas existe uma forma conservadora que todo moçambicano puder fazer. Quero ter uma conta poupança, mesmo com 100 meticais. É nesse sentido que estou a falar. Estou a falar no sentido de que existe uma informação conservadora que devemos pôr ao moçambicano a entender que podia se financiar através de um nível de poupança base. Agora, moderado, saber jogar os instrumentos, saber comprar, vender, isso já precisa de um alto nível de especialização. Aí o mercado que dita, já não depende só da informação. O próprio agente em si da coisa vai saber fazer leitura quais são os instrumentos. Mas para captarmos recursos e segurarmos fundos de emergência, era preciso nos educar a população que é possível poupar mesmo com 100 meticais. É esse sentido que eu quero tentar trazer. Interessante. E agora, olhando para o mercado em si, né, para o contexto do mercado, nós vimos que há algum esforço para as famílias, por exemplo, pouparem, mas de forma no sistema paralelo, no caso. Sim. Exato. E no sistema formal, mais ou menos, que estatísticas é que nós temos? Ou se olharmos para esses números que andam aí nos relatórios, que situem mais ou menos acima de 30%, aquele que é o índice de poupança, bom, para os adultos, isso seria um nível aceitável para a nossa economia? Não é um nível aceitável, assim, praticamente, porque nós devemos saber, em termos de, mesmo que sejam abaixo dos 50%, é a população que ainda tem acesso à banca, mas o dinheiro não circula em função dessa população. Então, mas é que só essa população que tem condições de financiar a economia. Então, bom, houve, isso é para saudar, houve a questão da bancarização em Moçambique, expansão, isto já há mais a questão de acesso, mas os níveis de poupança estão muito aquém da realidade que nós gostaríamos de ter. Então, esses números são muito baixos. E depois, se nós formos, talvez, a descascar isso, vamos descobrir qual é a porção que poupa, quando é que poupa, quais são os instrumentos que poupa. Às vezes, as pessoas não têm capacidade de poupar em médio prazo, poupam em curto prazo, só 3 meses. Então, isso também cria outros cenários para explicar. Então, da pergunta que me coloca, eu posso dizer que 31% para os adultos são números muito ainda baixos através desse relatório do Banco de Moçambique, Estratégia Nacional de Inclusão Financeira.
E olhando para esses índices, e para aquilo que é a taxa de crédito, qual é o paralelo que podemos estabilizar, ou melhor, estabelecer, tendo em conta que acaba de se referir que os bancos parecem, ou a banca no geral, parece sentir-se mais atraída em conceder crédito do que necessariamente em captar a poupança? Bom, eu acho que fomos educados muito a ser consumistas. Então, eu vejo mais produtos financeiros no lado de créditos. E parece ser o caminho mais viável, porque tens o produto real no tempo que tu queres, mas depois tens um tempo de situações financeiras para ainda cumprir. Então, não é todo mal, faz sentido, mas estamos a tentar aqui, voltando mesmo para o tema, é que o mecanismo mais seguro e eficiente para mim seria a poupança. Seria o mais protecionista para as famílias, assim. E referiu-se a este ponto, ainda bem. Até que ponto, então, as taxas de juros reais oferecidas pelos bancos são suficientemente atrativos para incentivar maior poupança? Bom, temos que perceber que a taxa de juros reais não só depende dos bancos comerciais, depende do estado da economia. Então, o Banco Central dá a taxa de referência, os bancos reais, através dos seus produtos financeiros, calculam em base àquilo que nós temos como a taxa nominal. Mas o que reflete como a taxa real da economia é depois do meu rendimento que eu vou realmente adquirir com aquilo que eu vi no futuro. Agora, falando de taxa de juros reais, também temos que falar do comportamento da própria economia. Porque, queremos só me cingir nesta parte, há mais assuntos que talvez podíamos tocar para falar sobre essa questão específica, porque depois desse dinheiro que é poupado, aonde é colocado na economia, como a economia comporta-se, é que vai ditar qual será a minha situação de taxa de juros reais. A taxa de juros reais é reflete o nosso comportamento. Então, até eu posso poupar e ter uma taxa de juros reais muito baixas, que até pode fazer perder o meu comportamento em dado momento, momento de crise, e isso, até ser negativa, e isso pode trazer alguns problemas não esperados. Então, a taxa de juros reais não só é aquela taxa que o banco comercial reflete, mas reflete o comportamento, sim, da sua própria economia. Então, agora, de quem é a culpa? De todos nós, reflete o nosso todo comportamento. Porque esse dinheiro que é poupado é investido em algum lugar para depois voltar à economia. Então, todos nós fazemos ações na economia. É nesse sentido. Agora, existem fatores que possam estar relacionados, por exemplo, à falta de confiança do sistema bancário nacional e que possam, se calhar, afetar aquilo que é o nível de procura da população pelo sistema formal para poderem, vamos lá, fazer as suas poupanças. Existem problemas desse nível na sua ótica de ver? Problemas de confiança no sistema. Isto é uma questão de... Nós viemos de uma situação de que o país em si está a crescer. As coisas foram moldando-se durante o tempo. Eu acredito que a banca de Moçambique, a bancarização em Moçambique não está tão mal assim, em termos de confiança. Independentemente de algumas zonas, né? Então é preciso... Existe sim ainda um receio, mas eu até acredito que existe mais a falta de informação. Porque tanto como cresceu a expansão do mercado digital, a questão das fintechs em Moçambique, mostrou-se que as pessoas, de alguma forma, até usam isso hoje para transações comerciais. Até mesmo sem ter os códigos de referências comerciais, as pessoas usavam os próprios números pessoais para isso. Então, eu hoje não vejo da mesma forma que podia haver, talvez, há 15 anos atrás. Sim, podia existir confiança, receios. Nós sabemos que o dinheiro era guardado em casa, tinha muitas formas, mas hoje já não, há confiança, mas agora é preciso acesso à informação, à inclusão,
o entendimento, na verdade, é que falta. A confiança, estou falando do ponto de vista geral, não estou a dizer que não há nenhuma desconfiança, questões específicas, concretas, o cidadão que vive isto, não estou a tentar dizer isto, estou a dizer que, do ponto de vista geral, já há uma percepção de como a banca funciona em Moçambique e há uma aceitação. Temos mais de 17 bancos em Moçambique. E acredito que ainda virão mais. Temos as fintechs, acredito que ainda virão mais. Então, existe uma população a consumir esses serviços. Então, relativamente ao tempo atrás, é preciso dizer isso. Agora há mais oferta. Há mais oferta. Há mais disponibilidade. Há mais disponibilidade. Então, há um público que também está a serviço disso. Então, se há um público que está a serviço disso, há uma certa confiança. Claro, há seus problemas lá, mas já há aceitação. Já há um tempo já atrás, já há uma aceitação, há uma expansão dos bancos, há populações a relatarem que precisam de um banco num local. Então, é preciso perceber que esse discurso de confiança, dentro do nosso contexto, talvez foi há 17 anos atrás. Agora já não é tão relevante assim. É uma equação, mas eu acho que eu não colocaria na balança como... no meu modelo. Agora, pode ser desconfiança em determinados assuntos específicos, mas a bancarização, a banca em si, ganhou espaço no nosso país. A banca está em localidades, postos administrativos, temos as fintechs, há uma aceitação. Há uma mana que não recebe salário do banco, mas tem a sua horta, consegue depositar os valores lá e até pede o banco no local. Já há uma certa situação. Mas é preciso fazer mais, eu estava a tentar dizer isto. É preciso a gente fazer... Como que é, por exemplo, fazer mais? Como que é? Essa questão de informação. Da informação. Insisto muito nisso. Sim, sim. Sim, essa questão mesmo da informação. Ok. Quero agradecer então esta primeira parte. Vamos agora para uma outra etapa, daqui a mais um instante, depois do intervalo. Até já. Bem-vindos, estamos na segunda parte do Banca e Seguros. Estamos a ver aqui uma questão que tem a ver com o nível de captação da poupança em Moçambique, e aqui com o Dr. Paulo Comé, que já esteve a dizer que falta informação, digamos, em qualidade e quantidade suficiente para poder então interessar aos potenciais utentes e aqueles que, tendo neste caso, alguma disponibilidade, alguma liquidez, possam recorrer então às instituições que se dedicam a este tipo de negócio para fazer então as suas poupanças. Estamos na segunda parte. Bem-vindo uma vez mais, Dr. Paulo. Dr. Paulo, falou da presença, digamos, massiva da banca em quase vários locais daqui do nosso país. E queria perceber, basta só a presença dos bancos nesses sítios para que as pessoas, nesse caso, se sintam interessadas em procurar saber que tipo de serviço ou produtos essas instituições oferecem? Não, realmente não é suficiente. Só que agora, quando um banco está no lugar, fez uma questão de prospecção, ou fez uma questão de pesquisa de mercado, e para chegar lá, mediu a capacidade daquela população, a capacidade de depósito daquela população, a capacidade, não a capacidade de depósito, peço desculpa, a capacidade de rendimento, de gerar rendimento, e como precisa ser viável é um banco comercial. Agora, por estar lá simplesmente não é suficiente, precisa haver aqui uma comunicação. Mas estamos a falar dos bancos comerciais que têm seus apetites. Agora, a missão de também trazermos isto com uma mais substância tem a ver com o Banco Central. A didática financeira não é simplesmente papel. Eu falo dos bancos comerciais como divulgarem mais outros produtos, como poupança, instrumentos de poupança, como divulgação.
Agora, sobre a educação e tudo mais, não é responsabilidade do banco, vamos ser sinceros, bancos comerciais. O Banco Central tem a didática para educar a população. Tem feito isto. Agora, é daí onde podemos querer fazer a contrabalanço do que tem feito até onde tem atingido. Essas coisas o resultado vai se refletir esses indivíduos no seu comportamento com a banca comercial. É nesse sentido. E agora, como é que a banca pode desenhar produtos de poupança mais flexíveis, acessíveis e adaptados aos rendimentos irregulares das famílias? Isso já está para falar no nosso contexto. Sim. Bom, eu, na verdade, tem um ponto que eu vou tocar aqui, que é a questão mesmo da questão da agricultura, que tem problemas, muitas das vezes, com acesso a créditos e tudo mais. E dizer que, para mim, os produtos financeiros deviam ser redimensionados através da capacidade de depósito, porque o produto financeiro que o banco comercial lança é o dinheiro do próprio moçambicano, que está lá depositado dessas médias. Agora, há outros elementos, mas de forma geral didática, eu poderia dizer qual é o nível da capacidade do mercado, da questão da agricultura, tem como depósito, e qual é a capacidade mínima que eles têm para manter os depósitos em caixa. E através disso aí nós podemos começar a direcionar os instrumentos financeiros através da porção de cada capacidade. Se formos perceber, há tanto depósito, mas só para dizer que a banca comercial lida-se mais com questões de crédito, mas há muito crédito ao consumo. É um crédito que não gera rendimento, mas muitos desse crédito não significa eu que estou no consumo e que deposito tanto, não. São outros rendimentos produzidos que vão lá, mas depois não têm esse acesso, não conhecem outros instrumentos, se limitam no crédito. Então, os instrumentos para se desenhar um produto devia ser aqui proporcional à capacidade de diversos setores. Qual é a capacidade média de depósito de diversos setores? Qual é a capacidade média de retenção dos valores lá? Porque são esse dinheiro que depois é capitalizado para a economia. Então, o risco seria o quê? Já está claro. Ele tem uma capacidade. Para não querer tocar em questões de seguros, só querer focar-se na banca, que há outros instrumentos que podiam minimizar ou mitigar o risco. Vendo qual é a capacidade média de depósito de cada setor, podemos saber qual é a percentagem relativa de porção ou de crédito que devemos alocar para cada setor. Estou falando de uma questão de nós fazemos um pacto, dizemos que estamos numa situação X, queremos sair. Depois deixamos que o mercado corra como ele vai querer correr. Porque o nosso maior crédito aqui, por exemplo, é via consumo e digamos, perdemos muito na questão nas áreas produtivas, que reclamam-se muito a favor do crédito. E essas áreas produtivas não conhecem massivamente outros instrumentos de poupança, porque, por exemplo, um agente da agricultura, conhecendo o instrumento de poupança, podia, dos seus pequenos rendimentos, além de depositar numa conta corrente, depositava numa poupança e depois de 3 anos tinha o mesmo dinheiro se autofinanciava. Mas ele mantém o dinheiro na conta corrente, o dinheiro é corroído com o sistema bancário para outros mercados, depois quando corre para a banca porque quer um suporte não consegue, vai buscar um crédito informal, a economia volta a ter problema e depois vamos para a taxa real. A taxa real é reflexo da economia, de todas as nossas ações. Então, não importa se o banco comercial me dá uma taxa de rendimento de 14%, e se a inflação chega acima de 14%, eu não ganho dinheiro. Só mantenho o dinheiro com o tempo lá perdido. Então, é para dizer que devíamos olhar na questão. Há questões profundas que desse tocar aqui, mas era mais ou menos isso que eu queria tentar dizer aqui. Sim, mas agora referir-se ao aspecto interessante que tem a ver mesmo com a corrosão, que a inflação, por exemplo, pode criar nas poupanças que a gente tenta fazer. Não encontra aí um elemento forte para justificar então esse pouco desinteresse pela população em fazer poupança, tendo em conta que assim que a poupança tiver sido constituída, ela é corroída pela inflação. Não será por isso? Não será que a população... É um dos elementos, porque também a taxa de retorno pode ser menor. E o tempo de espera para render o valor pode ser maior.
Então a decisão é ir para outros caminhos. O que não é mau, estamos a dizer, a condição de poupar, que é investimento, depende da situação da família. Se a família puder levar esse dinheiro para o mercado financeiro, assumir os riscos e render mais, também favorece a economia. Não é problema. Mas aí já é uma balança entre deixar o dinheiro no banco e sofrer a situação inflacionária pelo tempo e levar esse dinheiro para investir num setor produtivo e ter rendimentos. Este também não é problema nenhum, porque voltou a financiar a economia no setor privado. Também, isso não é problema nenhum. O problema seria, eu tenho dinheiro, não vou para a poupança, vou meter dinheiro no mercado informal e circula lá, não há dados, não há elementos, não há informação. Há envaziamento de informação, porque os relatórios que a gente acaba tendo não são consistentes para tomar uma decisão no futuro. Vamos sempre fazer uma decisão mais analítica, pensamos que isso pode ocorrer assim, isto pode ocorrer assim. Então, é mais ou menos o que eu estou a dizer. A inflação sim traz este problema, mas se for uma decisão pensada porque percebeu que... Porque o mercado bancário também pode não estar saudável em determinado momento. Não é obrigatório que o mercado bancário esteja saudável. Há outros fatores. Então, há momentos que não é apetecível poupar. Não falo de poupar o mínimo de emergência. Nós temos que sempre poupar, eu defendo isto. Mas eu falo de poupar a perspectivar um certo rendimento. Às vezes, há instrumentos financeiros que não vão te dar o rendimento que queres naquele momento. Então, preferes levar o valor para o mercado. É uma forma, como diz a equação de poupança é igual a investimento. Então, o investimento também é uma forma de poupar. Só que a vantagem da banca é que está seguro que o valor nominal referente àquela situação vai acontecer. Agora, o real é o impacto que vai ter o valor na mão depois de querer comprar aquele bem. Mudando isto eu quero comprar um carro avaliado em 300 mil meticais e eu vou poupando, daqui a 3 anos tem 300 mil meticais, mas esse carro está avaliado 500 mil meticais. Então, já não consigo comprar o carro, mesmo depois que eu poupei muito tempo. Mas se eu perceber que eu tenho agora 100 mil meticais e posso aplicar numa outra situação e conseguir ganhar 300 mil meticais para comprar o carro, hoje ou amanhã, melhor. Então, é por isso que eu estava a fazer aqui o paralelo com o crédito. Às vezes percebem que no crédito já posso ter o veículo hoje. Agora a situação financeira de pagamento fica a tua responsabilidade. E vai continuando a corroendo a economia para aquele carro. Só serve para sair, para passear com a família e não traz valor à economia. Então, é por isso que dizia, como nós vamos construir produtos financeiros acessíveis à economia, na nossa realidade? Nós temos que perceber que, na verdade, põe dinheiro na nossa economia, em situação de produção. Então, eu falava de um pouco da agricultura para dar esse exemplo. Há risco, sim, de crédito da agricultura, mas nós temos que saber se existe capacidade de depósitos. Se existe capacidade de depósito, temos que minimizar, temos que encontrar aqui uma equação que minimiza. Porque o que eu estou a falar com capacidade de depósito, se eu tenho um rendimento de 50 mil meticais, e eu, no mês seguinte também vou ter um rendimento de 50 mil meticais, mas na minha conta corrente mantém 20 mil meticais. E no mês seguinte já tenho um rendimento de 30 mil meticais. E sempre mantém 100 mil. Mas esse dinheiro está sempre na minha conta de não está a funcionar. Como estava a dizer. Agora, se eu consigo pôr esse dinheiro numa conta que sirva-me, está a funcionar a economia. Porque o que acontece? Qual é o impacto da economia? Nós falamos da poupança da perspectiva do indivíduo. Ele vai poupar para a sua família. Mas esse dinheiro circula na economia. Porque o que acontece? Falou da sociedade, da questão deste valor que vai ficar no banco dos 20 mil meticais. Não é que o dinheiro não é aplicado. É a taxa. Eu já não uso os 20 mil meticais, o meu salário de 50 mil meticais, eu só uso 30 mil durante 30 dias, é suficiente. Mas esse dinheiro volta para a economia, mas tem rendimento para mim. Ok. É o que estou a dizer. Porque ainda bem que eu consigo deixar o dinheiro no banco, não deixo no mercado informal. Mas eu depois vou reclamar questões de bens sociais ao Estado, porque eu não consigo também me financiar com o meu próprio salário que podia para a poupança. Muito bom. Porque é essa questão de informação. Se for, eu quero tentar explicar isto melhor. Ok. Qual é a capacidade que eu tenho de reter o valor médio no banco, que eu não preciso usar? Depois de fazer as despesas fixas,
fazer despesas correntes. Esse dinheiro depois o banco também usa. Mas já tu não tens impacto. Não tens ganho nenhum com esse dinheiro. Mas ok, mas falou aqui de uma questão que tem a ver com aquilo que pode ser, neste caso, a preferência da maioria dos cidadãos, que é poupar no informal. Poupar no informal, no caso, a que é que se refere, Dr. Paulo? É eu guardar dinheiro em casa ou porque existem esquemas paralelos onde eu possa ir, vamos lá, sim, depositar lá o meu dinheiro e ganhar algum retorno com isso? Existem vários tipos de indivíduos nesse momento. Há esses que ainda fazem isso, de guardar dinheiro em casa, mas essa é a pior forma. Foi muito ultrapassada já nesses últimos tempos. Mas há indivíduos que vão no mercado paralelo. Há instrumentos lá no mercado paralelo que circulam. Há também o vulgo, digamos... Esquemas de poupança. O esquema de poupança, sim, daquelas comunidades. Das comunidades. Sim. Não que não é mau. O mau é... O bom seria integrar esse sistema através de associações comunitárias, formalizar isso. Porque para mim temos que perceber uma coisa. Há questões culturais. As pessoas... A cultura, os hábitos não se abandonam de hoje para amanhã. Então, há um tempo que leva para isso acontecer. Então, é mais ou menos isso que queria... Tá. Mas sendo mesmo benéfico para aquelas comunidades, esses modelos de poupança, olhando para aquilo que é a finalidade, né? As pessoas poupam para depois poderem investir, embora não sejam usar esquemas formais. Sim. É prejudicial à economia, mesmo que essas pessoas poupem para depois poderem servir dessas poupanças, vamos lá, para fazer algum negócio, para satisfazer algumas necessidades. É prejudicial mesmo assim à economia, só pelo facto de não estar no sistema formal? Talvez permita usar uma palavra que é um cancro. É muito prejudicial, porque quando o Estado não tem dinheiro, ele recorre ao primeiro mercado interno para fazer empréstimo. E quando lá não encontra, o pouco que encontra, ele retira, porque precisa servir os bens, retira no bom sentido. Então usa aí os títulos de tesouro, as obrigações, para conseguir tirar algum dinheiro, para conseguir alimentar o que é o orçamento do Estado. Até imaginar quando o dinheiro está fora do sistema financeiro, que podia primeiro alavancar no nosso sistema financeiro, e os indivíduos lá, o seu esquema de troca não acompanha os tempos, o dinheiro fica disperso, porque acontece, até pode saciar um grupo de famílias, mas não sacia uma economia como um todo. Porque eu não vou construir a ponte, mas eu preciso da ponte para evacuar os meus produtos. Então, se vai ao mercado, se o Estado decide para alimentar o seu orçamento e mexer o crédito interno, e nós, como sempre, não há dinheiro, porque é esse dinheiro que está a circular aí. Vamos para outro. Então, cria uma distorção. Sim, é um cenário aqui que vai se multiplicando e vai... Então, é mau mesmo. Era bom que 100% nós todos estivéssemos dentro do sistema bancário, do sistema financeiro de Moçambique. Era mais eficiente. Porque nós temos que saber que aqui há agentes diferentes. Há famílias, há governo, há empresas. E o papel do governo é esse, como servidor público. O tipo de investimento do governo não é uma empresa comercial, é um bem de capital de alto valor público. A energia que nós temos na rua, a estrada. Então, é para nós precisamos perceber que vai trazendo algum problema. O dinheiro que não volta para o mercado financeiro e circula no mercado negro traz algum problema e vários problemas. Existem formas, assim, políticas públicas que possam ser desenhadas para inverter esse cenário, para que as pessoas percebam que os seus rendimentos são importantes também para aquilo que são, para a satisfação das necessidades, vamos lá, para o bem comum, neste caso, para o Estado poder servir-se desse dinheiro para investimentos estruturantes e que podem, neste caso, trazer benefícios para a maioria. Eu, daquilo que já apreciei dos nossos instrumentos, nós de momento temos instrumentos fortes, porque mexer com
mercado financeiro, mexer com banca, são instrumentos altamente regulatórios, são muito fortes. Precisa-se fazer mais, mas é aquela questão. Tem que haver o policiamento, nós temos que haver a informação, o controle, a vergonha. Tem que haver, aqui já não é mais a questão de políticas públicas como tal, é mais a questão mesmo de execução. Trabalharmos sobre os instrumentos que nós temos, só daí vamos encontrar as reais falhas sobre. Essa é uma questão mesmo de. Nós já temos agora a questão de e-banks, a questão de fintechs. As fintechs podem facilitar muita coisa. Então, eu não vejo. Levamos mais 6 meses para desenhar documentos políticos, técnicos, claro, para tomar uma decisão que depois vamos levar mais tempo para executar, depois, por si só, por tempo. E isso... Esses instrumentos até que já existem, só precisam de uma boa execução e se calhar uma boa supervisão, monitoramento, nesse caso. Sim. Interessante, Sr. Doutor. E obrigado por tê-lo aqui nos nossos estúdios. Espero contar consigo aqui nas nossas próximas abordagens. Foi um prazer enorme mesmo. Agora vamos à rubrica de opinião. Sabe, isto aqui tem um pouco a ver com percepção. Não é verdade que as taxas são rígidas na média, não é verdade que as taxas são rígidas para todos os clientes. As taxas estão a cair na média, estão a cair para muitos clientes, mas para alguns clientes estão rígidas e para alguns clientes, infelizmente, estão a subir. Apesar da sinalização do Banco de Moçambique pela taxa NIM, de que a direção é de maior redução, porque faz-se uma avaliação que aquele cliente no mesmo processo está numa situação de risco maior, então risco maior quer dizer o quê? Maior taxa de juros para aquele cliente, maior taxa de juros para aquele segmento da economia. Algumas vezes não tem a ver, nada a ver com a pessoa, o cliente em si, seja ele família ou empresa. Tem a ver até com o segmento em que se opera. E de repente, vê-se que as taxas de juros naquele segmento aumentam, mas cada um se sente, anuncia-se uma coisa, mas para mim, que é o que eu estou a ver, a minha situação não só é fixa, como digo, até piorou. Alguma coisa não está bem. Então, são esse tipo de coisas. Mas nós que avaliamos os números de uma maneira regular, consistente, na verdade, na média, há uma redução não insignificante dessas taxas, mas temos esses fenômenos que refletem a situação de família, das empresas e também do setor da atividade do país. Tempo para conferirmos as notícias breves. A banca comercial no país, controlada maioritariamente por capital estrangeiro, sobretudo português, continua fora da Bolsa de Valores de Moçambique, mantendo o capital fechado e sem participação de acionistas nacionais. A BVM permite que empresas negociem ações publicamente, atraindo investimento e garantindo transparência, mas a ausência dos bancos limita essas vantagens. Refletindo sobre o assunto, o advogado e comentador da MBC-TV, Alexandre Chivale, observou que abrir o capital da banca comercial permitiria envolver investidores nacionais e representaria um passo importante para a promoção da independência econômica do país. É importante que este capital desses bancos esteja aberto a que qualquer moçambicano possa acedê-lo e entendemos que esta forma só é possível por via do mercado de capitais. Isto porquê? Porque quando nós falamos da necessidade da dispersão do capital dos bancos, estamos a dizer, por outras palavras, que em vez de nós termos um grupo minoritário de acionistas que detém grandes participações nestes bancos, estamos a dizer que é importante que haja muitos mais acionistas, ainda que com participações menores, mas isto permitiria, obviamente, abrir o capital para os moçambicanos poderem ser donos também desses bancos. Chivale apontou que a legislação vigente é fragmentada e não estabelece de forma clara a obrigatoriedade de cotação da banca comercial na Bolsa.
falamos do quadro regulatório que nós temos. Portanto, o quadro legal é excessivamente fragmentado. Nós temos o Código do Mercado de Valores Imobiliários, regulamentos do Banco de Moçambique e ainda há tantas normas que nós temos por via da nossa Bolsa de Valores. Entretanto, há falta de clareza em alguns aspectos, portanto, que não tornam esta situação obrigatória. Eu poderia dar um exemplo aqui para explicar um pouco esta questão das dificuldades do quadro regulatório. Não está claro, por exemplo, apesar de haver este incentivo, não está claro se todos os bancos são obrigados ou apenas alguns são obrigados a dispersar o capital no mercado bolsista. O comentador da MBC-TV acrescentou que se a banca fosse cotada, haveria maior transparência sobre a gestão e funcionamento das instituições financeiras. A ideia, sobretudo, com esta proposta é aumentar a transparência, liquidez e governação corporativa dos bancos. Ou seja, estamos a dizer que, havendo mais acionistas, haverá maior escrutínio, haverá muito mais pessoas que sabem o que efetivamente acontece naquele banco que é seu e, obviamente, por via disso também, permitirá que os bancos possam ter muito mais liquidez do que a que têm e usar meios alternativos para obter essa liquidez, para, enfim, optar por outro tipo de investimentos, para além de que seriam naturalmente obrigados a aumentar os critérios da governação corporativa. Alexandre Chival, que falava na última edição do programa Linha da Frente da MBC-TV, disse entender ainda que a cotação na Bolsa poderia reduzir a concentração de lucros no exterior, permitindo que parte dos recursos gerados pelos bancos permanecesse no país e contribuísse para o fortalecimento das reservas em divisas e para a economia nacional. O Fundo de Garantia Mutuária é um instrumento recentemente colocado à disposição pelo governo, concebido para funcionar como colateral de crédito para empresas que não dispõem de garantias reais. Dados oficiais indicam que menos de 3 meses após o início da sua vigência, o nível de acionamento do mecanismo permanece baixo. Reagindo a este cenário, o governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, minimizou as preocupações, atribuindo a situação a percepções existentes no mercado. E a pergunta é, mas quanto vale essa garantia soberana? Está a perceber? Será que eu posso ou não posso confiar? Todos os pontos de vista bem. Posso ou não posso confiar nessa garantia soberana? Então, se há essa ansiedade de que talvez não é para valer no momento que eu preciso, vou executar, será que mesmo vai existir? E é compreensível, é um novo instrumento, sendo um novo instrumento, certas ansiedades são parte disso. Criado há mais de 2 anos, o Fundo de Garantia apenas começou a ser operacionalizado em agosto último. Este facto levou Rogério Zandamela a defender um reforço da divulgação para que o público empresarial compreenda claramente o seu funcionamento e vantagens. Tem que haver um maior trabalho de literacia, maior trabalho de divulgação, maior trabalho de trabalhar com a banca para entender melhor que sim, esse é um instrumento para valer. Que esses fundos anunciados existem mesmo. Porque assim, mas sabe uma coisa, eu tenho isso, dizem que está ganhando, mas chega um momento, vou executar a garantia, depois vamos dizer que esse dinheiro que me disseram que havia já não está. Está a ver? Então, são esse tipo de análise. Eu acho que reflete sendo um instrumento novo, mas não tira os méritos do instrumento como tal. Ele é real. O fundo inicial mobilizado para este instrumento de garantia ronda os 40 milhões de dólares, com previsão de aumento faseado para 120 milhões e, posteriormente, 300 milhões de dólares. Tanto o governo quanto o setor privado acreditam que o fundo de garantia poderá impulsionar a atividade empresarial, diversificar a economia e ampliar oportunidades de emprego no país. Foi um prazer tê-lo desse lado. Nós renovamos o convite para mais um encontro neste espaço daqui a mais 7 dias. Até lá!